meus queridos, tudo na paz? E essa família linda, como tá? Tudo bem? Saudade de vocês. Bom, aqui estamos nós para termos mais um tempo gostoso do nosso lar de paz. Hoje é a nossa última lição nesta sequência falando sobre a casa em si, né? Falamos nos últimos 4 estudos, 4 encontros sobre isso. Hoje a gente vai tratar uma questão da construção da nossa casa. E é um texto muito conhecido, mas com algumas lições muito interessantes. O meu propósito aqui é te ajudar, te orientar com relação a como você deve conduzir o seu encontro com a sua família, ok? Lembrando que o lar de paz, na verdade, é a sua casa, você convidando seus amigos, convidando vizinhos, poucas pessoas, tá? É um encontro próximo ao que é uma célula, com a diferença de que ele é mais leve, é menos tempo, é mais fácil, digamos assim, né? Mas tem a mesma profundidade. Vamos lá então. Eu quero que você vá com a sua turma para o texto de Mateus capítulo 7, aquele texto conhecido ali a partir do versículo 24 até o versículo 29, quando Jesus fala da construção de uma casa. E aí Jesus usa uma parábola, na verdade, aqui, né? Quando ele diz que aquele que ouve a palavra, o ensino, a Bíblia, o que a Bíblia diz, e põe em prática, é semelhante a uma pessoa que constrói a casa dele sobre a rocha. E aquele que ouve a palavra, mas não põe a palavra de Deus em prática na sua vida, é semelhante a alguém que constrói a sua casa sobre a areia. Pois bem, algumas questões que são interessantes você destacar aí. Primeiro que está falando aqui de uma construção, e é uma construção da sua casa. E eu queria já começar dizendo para você que aqui o texto é uma parábola, então essa casa aqui não é casa de você morar, não é casa de alvenaria, não. Aqui está se referindo à nossa vida, à sua vida, ok? Olha que legal, né? O próprio Jesus está querendo dizer o seguinte: aquele que ouve a palavra dele, põe ela em prática, que aprende a Bíblia, que se baseia a vida dele na Bíblia, é como uma pessoa que construiu a sua casa sobre um alicerce forte, sobre a rocha. E aquele que desconsidera a palavra de Deus é aquele que constrói a casa dele, ou seja, a vida dele, sobre a areia. Muito bem. Diante dessa explicação que Jesus nos dá, quando ele coloca a importância da palavra, aí ele fala de uma outra questão, ele fala dos problemas que acontecem, que aqui nesse texto chama de tempestades, turbulências, enchentes, enxurradas e essa coisa toda. Na verdade, está se referindo àquilo que nós enfrentamos na nossa vida, no nosso dia a dia, as lutas que nós enfrentamos. Ou seja, se a nossa vida é pautada pela palavra de Deus, ou seja, se nós vivemos baseado no que a Bíblia diz, as tempestades vão vir, porque o texto diz que as tempestades vêm sobre as duas casas, tanto numa quanto noutra. Mas a diferença é que uma não se abala, a tempestade vem, bate contra ela, mas ela fica firme. A outra, a tempestade, as lutas, as batalhas vêm, bate contra aquela casa e ela desaba. Percebe que o texto ele coloca aqui que as tempestades, quando vêm, batem contra a casa. Gente, é muito interessante nós pensarmos que quando nós pedimos um milagre para Deus na nossa vida, a gente precisa pedir esse milagre, mas tendo a nossa vida na presença de Deus. A gente precisa pautar a nossa vida, pautar a nossa história na palavra. Não adianta você pedir um milagre para Deus sem pautar a sua vida. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um milagre e logo em seguida vai acontecer outra situação. Então a sua vida, você vai passar a vida toda, se você não estruturar sua vida em Jesus, você vai passar a sua vida toda assim, sofre e pede um milagre, sofre e pede um milagre. Então, entende? Você não vai ter tempos de paz. O que nos dá tempos de paz é
a palavra de Deus, é nós estarmos firmados na palavra. Então vamos às lições que esse texto nos sugere. Primeiro, esta casa aqui é a sua vida e eu posso te ajudar, mas quem constrói a sua casa é você. Quem estrutura a sua vida, ou seja, quem põe em prática as coisas de Deus na sua vida é você. Essa lição é muito interessante, gente, ok? Ou seja, nós não podemos terceirizar isso. Às vezes as pessoas me pedem algum tipo de ajuda, é até interessante porque as pessoas às vezes pedem para que elas me pedem algum tipo de situação, que eu digo, querido, é você que tem que botar isso em prática. Eu posso te dar o caminho, eu posso te orientar, mas quem anda esse caminho é você. Entende? A primeira lição é essa, a construção da casa quem faz sou eu. E uma coisa muito interessante, eu não sou obrigado, tá? As pessoas são livres de construir a casa dela, de estabelecer a vida dela onde elas quiserem. Liberdade. Mas toda liberdade traz consigo responsabilidade. Se eu resolvo construir minha vida, estabelecer minha vida do jeito que eu quiser, muito bem, eu vou precisar conviver com as lutas que vão vir contra mim, se ela não estiver minha vida baseada na palavra de Deus. Ok? Então é muito interessante você levar, meu irmãozão, as pessoas a entenderem que essa é uma decisão pessoal, é uma questão pessoal. Ok? Muito bem aqui. E aí vamos colocar o seguinte, por que Deus não impede as tempestades? Porque são coisas naturais. As lutas e as batalhas nesse mundo, elas não têm, meus irmãos, outro motivo senão a existência do pecado. A existência do pecado não é no homem, não, é no mundo. É como esse vírus que está por aí, tá? Esse vírus não pega um ou outro, não. Entende isso? As batalhas, as lutas, elas estão aí. E é interessante que os milagres acontecem, mas as batalhas acontecem. Entende? É muito sério isso, né? Por isso nós precisamos firmar nossa vida. Orienta as pessoas aí na sua casa, no seu grupo, na sua família, a estabelecer sua vida na presença de Deus, meu irmão. Não é uma escolha, não é uma opção, é uma necessidade. Viver estabelecido, estruturado em Jesus não é uma opção. Pode até parecer que é, mas não é, é uma necessidade. Se você tomar isso como opção, o preço vem. E aí depois vem a questão, é muito interessante que esse texto ele nos mostra, que quando ele coloca que quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, as pessoas ficaram maravilhadas. O texto, né, o versículo final fala isso. As pessoas ficaram maravilhadas, sabe por quê? É uma descoberta. E isso que eu estou te passando é uma grande descoberta, as pessoas precisam entender, puxa vida, eu achei a resposta, glória a Deus, o caminho para uma vida estruturada é eu estar na presença de Deus. E aí, entendeu os 3 pontos? É eu que construo a minha casa, é eu que estabeleço a fundação, o alicerce, que é a palavra de Deus, a presença de Jesus. Eu vou passar por lutas, todos nós vamos passar, o próprio Jesus passou. Mas o que determina, então, a minha vitória não é o fato de eu não passar por lutas, mas é o fato de eu passar e vencer todas elas, porque a minha casa, a minha vida não vai se abalar por causa daquilo que vai acontecer, ou que vier a acontecer. Amém, queridão? Quero que você desenvolva ainda mais esse texto. Quero que você pegue assim e abra o leque de exemplos para que as pessoas possam conversar. E aí tem uma coisa muito interessante. Como que eu faço isso? Como que eu ponho isso em prática? Isso é muito interessante. Tá? É como uma receita, meu irmão. Você aprende uma receita linda, maravilhosa. Você vê a foto daquela comida, daquele churrasco, você sabe, entende isso? Aquela coisa gostosa, mas você parece que sente o gosto pela foto. Mas não é igual. Você precisa fazer o quê? Botar essa receita em prática. Praticar essa receita. E eu queria então motivar você a pegar esses ensinos, pegar a palavra de Deus e torná-la prática na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que a sua família seja poderosamente guardada pelo Senhor e cuidada pelo Senhor. Tamo junto, saudade de vocês, que esse encontro Lar de Paz seja uma grande bênção.
Um grande abraço.